Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo hoje é o ajuste fiscal, que bloqueou 69,9 bilhões do orçamento de 2015. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Carlos Matos. O deputado Carlos Matos é deputado estadual pelo PSDB, está aqui de volta ao programa. Também retornando, André Montenegro. André Montenegro é empresário. E conosco o Luiz Eduardo Barros, que é economista. Senhores, muito boa noite, imenso prazer recebê-los. Quero dar boa noite aos senhores e mandar um abraço também para a minha amiga, que é analista de sistemas, Diana Rocha Torquato, que assistiu ao programa e fez muitos elogios. Nós agradecemos demais a sua presença, Diana. E também para a dona Raimunda, lá do Lagamar, que fica orgulhosa ao citar, como eles sempre se referem, a favela. Como eu já disse certa vez, e agora repito, a favela é muito bem-vinda aqui no A Verdade, com a sua cultura, com a sua economia e com seus problemas também. Problemas que representam um extrato da cidade. Quando a gente souber juntar toda a cidade numa coisa só, esses problemas tendem a diminuir. Então, abraço para a dona Raimunda e, mais uma vez, boa noite a todos. Ajuste fiscal, 69,9 bilhões, o Luiz Eduardo está fazendo a cara feia aí, de retirada do orçamento. Quais as consequências disso, Luiz Eduardo? Imediatas, pelo menos. Boa noite. Tem duas maneiras de se examinar essa questão. A primeira maneira é você imaginar o reflexo imediato. Obviamente, vai faltar 69 bilhões, ou deverá faltar, nos gastos públicos, isso vai, vamos dizer, ter reflexos no crescimento da economia. Mas também tem um outro lado da questão, que isso já não cresce tanto há bastante tempo. Isso é um remédio amargo que nós estamos tomando para poder voltarmos a crescer. Principalmente porque, já que o nosso programa é a verdade, nós temos que dizer a verdade de que o ajuste é uma correção de rumo, é um conserto. Foram feitas muitas coisas erradas no passado, e a economia brasileira, no passado recente principalmente, e a economia brasileira não suporta. Então vai ter que fazer um corte para trazer a realidade. Somente em 2015 ou isso se estende em 2016, na sua opinião? Não, eu acho que em 2016, se esse programa for realmente bem implantado, é possível que em 2016 a gente volte já a começar a crescer. Então, fazendo aqui um resumo, uma explicação para quem está em casa e tem menos intimidade com a economia. Se eu faço esse corte em 2015, automaticamente eu garanto um crescimento para 2016? Isso não é meio mágico? Não é automaticamente, é bastante provável, porque a economia brasileira, você precisa entender que ela continua a mesma. Sim. Agora, o que vinha acontecendo é que o governo vinha fazendo gastos, vamos dizer, acima da sua capacidade de pagamento. Estava usando o cheque especial. É como se, exatamente, você resolve fazer uma festa de casamento do filho e gasta muito dinheiro. Aí passa 6 meses, um ano, economizando, com privações para poder recuperar o caixa. E isso não estava sendo feito? Isso não vinha sendo feito. Na verdade, por exemplo, observe que a maior parte dos ajustes são correções. Por exemplo, não era para ter o cara trabalhar 6 meses e ter o salário de desemprego. O salário de desemprego é para ter um desemprego, se o cara mal empregado já, quer dizer, tinha virado uma indústria. Aliás, isso está sendo votado hoje, isso, né, essa parte. Exatamente. Quer dizer, então, a gente ainda tem que aguardar o resultado. Sim. Mas o que está vendo é uma correção, não é o ajuste, é uma correção. Você gostou do montante? Você achou que no geral, era isso mesmo? Na verdade, o ideal seria que houvesse redução de custos. Sim. Quer dizer, da estrutura de custos, mas infelizmente no Brasil nós temos uma economia muito, vamos dizer, o dinheiro é todo carimbado. Sim. O governo federal fica com pouca margem de manobra. Então isso dificulta. Não é a solução ideal, não, mas vamos dizer, do possível, é a melhor. O Joaquim Levy, eu acho que é um cara, vamos dizer, de trânsito livre,
todas as camadas sociais, tanto de direita e de esquerda. O pessoal o respeita por ser um profissional sério, competente, que está tentando encontrar uma solução. Bom, os cortes, olha, Ministério das Cidades, 17 bilhões, Saúde, 11,7 bilhões e Educação, 9,4 bilhões. Isso tudo representa 54,9% do montante dos quase 70. Eu quero perguntar, o André, quando fala em Ministério das Cidades, atinge aí no coração de um segmento propulsor da economia que é a construção, André. E aí, o Minha Casa Minha Vida, diretamente, o que acontece? Atingiu de cheio o programa Minha Casa Minha Vida, que era um programa que vinha se falando que não ia ser mexido, né? Que não ia ter problemas. E atingiu realmente assim, de cheio. A gente fez uma análise assim, prévia, pelos cortes que o governo fez, o governo tinha que pagar. Se as obras seguissem em ritmos normais, ele tinha que pagar em torno de 1 bilhão e 100 por mês. 1 bi? 1 bi e 100 por mês. Quando você diz a gente, são as grandes empresas? Não, as empresas que fazem o Minha Casa Minha Vida. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Certo. Esse desembolso mensal, a seguir o ritmo normal das obras, seria de 1 bi e 100. Ele só disponibilizou, com esses cortes, 600 milhões. Ou seja, tem um gap aí, uma diferença de 500 milhões. Mensal, que aí vai ter que, as obras vão ter que se ajustar a esse cronograma. Isso é mensal ou anual? Mensal. Mensal. Então essas obras vão ter que se ajustar a isso. Ajustar de que forma? Vão ter que prorrogar o seu cronograma. Obras que iam ser feitas em 12 meses, agora vão ter que ser feitas em 24 meses. 2 anos. Isso com um custo para as empresas que não podem absorver. São obras de pequeno lucro, né? São obras que têm um custo administrativo muito grande. Quando você aumenta o prazo, aí o engenheiro, o mestre de obra, o vigia, que são custos administrativos que pesam nessas obras, quem é que vai absorver isso? O custo jogado financeiro. No preço da casa. Não, mas aí o preço é fixo. Você assina o contrato Minha Casa Minha Vida, não tem reajuste. Verdade. Então nós estamos diante de um dilema muito perigoso, a gente está analisando ainda, nós tivemos reunião hoje em Brasília com todas as empresas que fazem Minha Casa Minha Vida, nós mandamos representantes para lá e amanhã nós vamos fazer uma reunião para saber qual é o rumo que nós iremos tomar. Né? Mas... Está desanimado? Desanima, né? O problema é nós empresários, o governo sempre corta na produção. A gente acha que o governo deveria fazer um pacto nacional onde todos se sacrificam, inclusive o próprio governo. Sim. A máquina do governo, ninguém suporta mais uma máquina tão pesada do governo, devia cortar. Quando a gente está com dificuldade na casa da gente, a gente corta na própria pele. Sim. E a gente não está vendo isso, governo. Sim. Isso desanima toda a sociedade. Você quer um exemplo, qualquer exemplo, bom exemplo que pudesse dar, não foi feito, isso, né? Não foi feito nada. Ninguém fala em corte de Então, custo. ao contrário, está aumentando o salário de juízes, estão aumentando o salário de deputados, então vão fazer uma nova sede, um novo anexo para a Câmara Federal, quer dizer, o negócio não tem... Deputado, muito boa noite, prazer recebê-lo novamente. Apesar de um Congresso um pouco mais combativo, o governo parece que vem deitando e rolando nas votações e vem ganhando todas. Falta a de hoje, mas tudo indica que já há, inclusive, maioria. E aí, como é que fica o papel do parlamento que não se impõe e não modifica esse ajuste? Bom, é difícil a situação do país. Quando chega uma situação de caos, eu acho que é uma situação que até os parlamentares, o próprio PT ficou negando o ajuste fiscal. Sim. Que teria que ser feito. Sim. Não há unanimidade nem no partido que está governando, nem na base governista. Está sendo feito um esforço enorme para que serem feitas as votações, porque o PT está agindo como se fosse uma terceira pessoa. Esse governo está fazendo isso, né? E tentando colocar a culpa na oposição, pelo ajuste que está sendo feito. Sim. Então, esse tipo de comportamento coloca uma situação delicada, porque confunde o cidadão, que não sabe o que é que está acontecendo, porque é o mesmo governo que prometeu que ia aumentar o Minha Casa Minha Vida, que ia ter o orçamento assegurado, que fique tranquilo, que passou a eleição inteira dizendo que esses programas seriam continuados, e aí o programa é descontinuado, entra em colapso praticamente. Mas aí não é só no Minha Casa Minha Vida, o FIES, um programa importante, um programa que não é nem dinheiro dado, é um programa
que é financiamento para os jovens, para a juventude, entra em colapso também, falta dinheiro para tocar. O país vem investindo 1% do PIB, é nada, precisa investir 4%, 5% do PIB para sustentar o crescimento. Nós apostamos na economia do consumo só, como se isso fosse a solução para sempre para o país, porque optou-se por uma agenda que era populista, que gerava voto, que é favorável a ganhar as eleições, mas se fugiu da verdade, que é o nome do seu programa. E chega uma hora que a mentira fica nua. E chegou o momento da mentira, ela está nua. Aliás, em relação a esse modelo de crescimento em relação a esse modelo de crescimento que você cita, tem a questão da venda de automóvel como das molas propulsoras. E cria uma imensa quantidade de problema para as grandes cidades e eu não sei se essa conta fecha. Se o que sobe de PIB também é maior do que da quantidade de dinheiro que se perde nos atendimentos dos hospitais e acidentes e produtividade. Agora, eu pergunto ao senhor o seguinte, alguma expectativa dessa votação de hoje, da terça-feira? Continua a vitória do governo? Bom, o governo tem conduzido muito mal. Tanto é verdade que o ministro, na reunião de anúncio do corte, não esteve presente, que causou estranheza a todos. Sim. Né? Sim. Então, o ministro vinha conduzindo com muita habilidade, o que era bom para o país, conduzindo com todos os partidos, para que todos os partidos pudessem apoiar, e de repente o partido do governo tomou uma posição de culpar a oposição pelos ajustes. Ora, veja. Então, criou um desconforto, né? Mas eu acho que nesse momento tem que haver uma união pelo melhor para o país. Não sei se isso vai acontecer, porque tem que se dar o exemplo. Não se falou em corte de ministérios. Nós temos aí, poderia se economizar 20 bilhões na redução. A Alemanha administra com 17 ministérios. Por que o Brasil tem que ter 39 ministérios? É uma questão simbólica. A redução, os gastos correntes do governo, não houve redução. Aí corta no investimento, corta na carne, em vez de cortar gordura. Alguém vê a possibilidade, momento, para a volta de uma CPMF? Alguém aposta nisso? Eu acredito que venha devido à situação da saúde brasileira. Sim. Não sei por que cargas d'água resolveram batizar a CPMF como um imposto à saúde. Então, falta dinheiro para a saúde, era para reduzir os ministérios e dar dinheiro para a saúde. Sim. Mas, como o Brasil sempre se procura fazer uma solução mais simples, é provável que haja uma CPMF. Há clima para isso? Nós somos totalmente contrários mesmo. Nós, empresários, nós somos contrários a qualquer aumento de imposto que possa vir a aumentar essa carga tributária que está insuportável. Nós não suportamos mais. O ajuste fiscal implica em aumento de carga tributária automaticamente ou não? Não diretamente, mas a médio prazo vai aumentar. Porque o problema é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte, se falta dinheiro, ou você economiza ou você cobra mais. Sim. E nós, brasileiros, não chegamos a um acordo, a redução de custo, entende? Todo mundo quer que reduza o custo no outro setor, que não seja o dele. Sim. Então, resultado, fica difícil politicamente haver uma redução de custo. O ideal era ser realmente um enxugamento da máquina pública aqui. Claro. Hoje, nós temos uma máquina pública hoje que consome 20%, 30%. Ineficaz, né? Ineficaz. Mas mesmo as políticas não têm sido inteligentes, não têm buscado a verdade. É muito feliz o nome do seu programa. Porque nós passamos, na área de saúde, por exemplo, 12 anos sem subir a tabela do SUS. Sim. Aparentemente é uma redução de custo, né? Porque não sobe a tabela, é muito bom, então vai se gastar mais. Você olha, o gasto público com saúde vem crescendo, mas foi destruído, dos 5 mil hospitais privados que atuavam pelo SUS, 4 mil fecharam. E para onde é que vai esse atendimento? E não foi aberto concurso público para novos médicos. Aí você traz médico num programa de Cuba sem validar o programa, desrespeitando os médicos brasileiros, né? Gastando muito com a saúde e ineficaz, porque não tem políticas inteligentes. Sim. As políticas, o Brasil está no desgoverno. Então não tem orçamento, não tem recurso que possa suprir uma falta de visão correta para equacionar os problemas do país. Nós temos uma pergunta aqui do Haroldo Barbosa, jornalista, que ele pergunta o seguinte: tem ajuste fiscal triplicando o valor do fundo partidário? Isso não é um contra-exemplo do que se quer fazer, mesmo que o fundo partidário não seja utilizado em 2015, seja em 2016, no eventual melhor cenário. No entanto, não é um mau exemplo? Não seria hora de... Isso é um péssimo exemplo, agora é por isso que eu digo, mas isso é um calar-boca para poder passar. Do próprio Congresso. Infelizmente, agora, as medidas são necessárias. André, é preciso compreender que se não houver um ajuste fiscal, se o governo não controlar suas contas, vai acabar o Bolsa Família todinho, não é só a metade, não.
vai acabar todo. Mas eu acho que o viés... Agora, eu acho que o que nós temos que fazer é isso, é privilegiar aqueles fatores, por exemplo, por causa do Bolsa Família, que privilegia o povo, privilegiar as empresas, porque muita empresa construtora, o governo fez um programa, pronunciou, o cara se candidatou, venceu uma concorrência, nem todo mundo foi aprovado, quer dizer, o cara foi aprovado e agora os custos dele aumentaram, porque o governo decidiu assim. Quer que o André rebater? Olha, eu volto a insistir, eu sempre acredito no trabalho, né? Eu sempre acreditei em trabalho e a gente investe no nosso país porque acredita ainda no trabalho, né? Esse ajuste fiscal sem realmente o governo reduzir, dar o exemplo, não vale para a gente está cansado, a gente não suporta mais esses maus exemplos, né? Não falo nem de corrupção, não falo nada, é a má gestão, né? É você chegar e ter que fazer esses ajustes com custo político, sim. Nós precisamos de uma pessoa que realmente chegue e tome conta do nosso país, né? Que chegue eu acho que a saída seria criar um pacto, mas que parece que não há a liderança capacitada para fazer esse pacto. Chamar, inclusive, adversários políticos e vamos criar uma agenda aqui. 2, 3 assuntos importantes apenas em 2015, mas vamos resolver esses problemas. Nós estamos muito preocupados, nós estamos demitindo muito na construção civil. Sim. Essas pessoas elas vão passar aí ter 6 meses recebendo seguro-desemprego. Sim. E após 6 meses? Como é que vai segurar essas pessoas? Como é que nós vamos segurar essa massa de desempregados? Inclusive, já há manifestações começando essa semana, né? Já há manifestações. Sim, e normalmente são bastante violentas. Violentas. O que o senhor ia comentar? O desemprego começou a crescer novamente. Sim. Quer dizer, que é uma preocupação. Até aqui se acreditava que a economia não teria embaraços maiores, porque o nível de emprego estava num patamar estável. Com a redução do emprego, é preocupante, né? Lideranças como... Ainda bem que o presidente do Sinduscom é atleta, porque vai ter que ter uma travessia boa, nadando aí, né? Vocês que são atletas vão atravessar essa crise maior. Mas não tem como fugir a essa realidade. Eu acho que nós temos que tirar boas lições. Primeiro, essa venda fácil, acho que o André colocou bem agora, tem que ter o custo político. Sim. Você só quer bom, só o que gera bônus, um governo tem que buscar o equilíbrio. Sem ficar com o olho no percentual da aprovação, né? Da pesquisa política. É isso que está chateando a oposição e que está gerando dificuldade maior para o ajuste. Deixa eu só terminar esse bloco, só dizendo o seguinte, o desemprego vai a 2 dígitos, como já foi um dia? Com certeza. Deverá ir, pelo menos este ano. Chega isso tudo mesmo? Poderá chegar. Vai depender muito da qualidade, se o ajuste vai ser implantado ou não. Ou não. Bom, peço licença aos senhores, temos que fazer um breve intervalo. Você participa, 3486-1721, ou Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta. Programa A Verdade de hoje falando sobre o ajuste fiscal, que bloqueou quase 70 bilhões do orçamento de 2015. Você participa, 3486-1721, ou Twitter, Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Matos, também conosco André Montenegro, que é empresário, presidente do Sinduscom, e Luiz Eduardo Barros, que é economista. Senhores, com o aumento da taxação dos bancos, CSLL, quero saber se acham uma medida justa, se isso é interessante e quem garante que os bancos não passam para os seus clientes esse aumento de imposto. Quem comenta? Bom, primeiro a gente tem que ter essa ilusão de que tudo que aumentar de imposto vai ser repassado para o cliente. Isso é uma ilusão que precisa acabar. Todo aumento de custo é repassado. Então, isso é a primeira questão. Segundo, o governo optou pelos bancos porque os bancos têm obtido lucros muito grandes, então eles acharam que os bancos, vamos dizer, teriam mais dificuldade política de se opor ao aumento de impostos. E alguns setores não podem. A grande fortuna é difícil de ser... Você está vendo agora pelo Lava Jato que é difícil você... A quantidade de dinheiro que as pessoas escondeu... Quer dizer, e muitos outros que não são presos ainda... Olha, sejamos... Então, se você fizer grande fortuna, aumenta-se a alíquota, mas não se recebe dinheiro. Eu acho que tem que saber, é um trabalho melhor, que o nosso salário é muito limitado. Aqui uma pessoa ganha R$2.000 para nesse ponto, na questão Isso da... é um absurdo. Na e aí a pessoa estabiliza, parou.
Na questão da fiscalização, o CPMF cumpria um importante papel, viu? Eu sou a favor de um CPMF alto e o fim do imposto de renda. Eu acho que é muito mais eficaz na questão. Não concorda? Não. Eu acredito que o imposto de renda pequeno, só para obrigar todo mundo a dar uma contribuição, a vantagem do imposto do CPMF é que ele pega todo mundo ao pegar o dinheiro. E é Mas progressivo. não pode ser alto, porque se for alto, aí os caras começam a fazer como na Argentina, que o cara fazia um saco de dinheiro e pagava com um saco de dinheiro. Tem uma economia embaixo do colchão, Tijolo, na Argentina, de fato. Bom, temos uma primeira ligação na noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Evanilda. Evanilda, prazer em falar com você, Evanilda. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Bem, boa noite aos senhores. É um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Onde eu moro, existe o projeto Minha Casa Minha Vida. Certo. Eu vejo muitas pessoas, depois de receber aqueles apartamentos... Uma pena. Mas, olha, quando a gente fala em economia, que tem aqui o André para falar sobre Minha Casa Minha Vida, é campeão, viu? Não sobra para ninguém. Dá para ter alguma ideia do que falar para a Evanilda? Provavelmente ela vai falar de alguma dificuldade de financiamento, de alguma coisa? Não, o Minha Casa Minha Vida tem duas faixas bem distintas. Sim. Tem a faixa que a gente chama vai de 0 a R$ 1.600 de salário. Sim. Que essa é uma faixa totalmente subsidiada pelo governo. Sim. Que a pessoa só paga 5% do valor da sua renda. Se você ganha R$500, ele vai pagar R$25 por mês durante 10 anos. Sim. Né? Então é uma faixa subsidiada com recurso do governo, recurso do Tesouro Nacional. É um bom projeto. É um bom projeto porque ele abrange aquelas pessoas que estão totalmente desassistidas, sem acesso a financiamento, sem acesso a nada. É bom frisar, as pessoas acham que ele é totalmente... esse dinheiro é jogado, é doado. Sim. Mas 43% dos recursos aplicados na Minha Casa Minha Vida voltam em forma de imposto. Sim. Né? Então é importante. A outra faixa... E aquece um mercado muito importante. Né? Que aquece o consumo. Com certeza. Né? É um projeto campeão. Né? A forma dele ser contratado, tudo funcionou muito bem até o momento. E a outra faixa é a faixa de mercado. Sim. Que é o Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Sim. O que é que ele fala? Ele diz que você tem um subsídio do governo, sim, que pode ir até R$17 mil. Você vai comprar um imóvel de R$100 mil, esse imóvel pode ser diminuído de menos de R$17 mil. E juros baratos, que vão de 4,5% a 8%. O meu amigo Wilson Barros, físico, ele pergunta aqui, para passar a pergunta para o deputado Carlos Matos, por que o Levi, que ele chama de mãos de tesoura, eliminou o imposto sobre grandes fortunas idealizado por seu antecessor Manteiga? O senhor gostaria de comentar essa pergunta do Wilson? Bom, a razão objetiva eu não sei, mas também só o imposto de grandes fortunas, nós temos que ter uma nação estimulando que o capital também esteja aqui. Afugentar, né, os impostos e criar só uma coisa, como se fosse luta de classes, mais uma questão politizada. É o meu temor. Né, para poder pegar os ricos. Sim. Eu acho que tem que ser mais inteligente. Você demoniza o rico, né? Tem que ser mais inteligente, tem que minimizar o imposto sobre os pobres. Hoje, da cesta básica, o que se paga de imposto é uma coisa absurda. Casa popular. Né? Casa popular. 40%. Então, nós temos que criar um sistema mais inteligente, porque nós trabalhamos 1/3 do ano para pagar imposto. Se nós não descuidarmos, todos os presidentes de todos os partidos que entraram nos últimos anos, nós saímos de uma tributação de 22% do PIB para 35% do PIB. Sim. Com os gastos atuais, se nada for feito, nós terminaremos aí, esse governo, e é esse o grande temor, sim, com 45% de impostos. Será o recorde histórico. o setor produtivo, um recorde histórico, um retrocesso. Sim. Então tem que tornar inteligente o sistema. Eu queria só ouvir aqui, Dudu, a respeito da imposto de grandes fortunas, que você passou rapidamente, mas a favor ou contra? Eu acho que isso aí, o Manteiga jogou para a plateia mais uma vez. O que está se provando agora é que não adianta jogar para a plateia. Ou você faz uma coisa que seja executável, ou não adianta fazê-lo. Uma medida de estadista, né? Precisamos. Não, ele fez uma medida de um político populista. Né? Quer dizer, ele jogou para a plateia para ganhar votos. Vamos agora pegar os ricos, como se os ricos não pudessem ir embora para os Estados Unidos. Sim. E vamos morar tudo lá. E aí, o que fica aqui? Agora, outra coisa, o Minha Casa Minha Vida, eu quero só reforçar o Arnaldo Montenegro, é que nós, classe média do Brasil, nós precisamos tomar consciência que nós precisamos reduzir a desigualdade. Piketty está famoso no mundo todo, aquele francês, porque ele está mostrando que
Capital Os do países século que XXI. crescem mais é que são menos desiguais. Uhum. Então nós temos que ser menos desiguais, principalmente com políticas que reforçam a todo o sistema produtivo. Até o próprio Bolsa Família, apesar de ser um pouco jogado ao léu, ele acaba retornando ao mercado como consumo. Certo. E irrigando as empresas, gerando emprego, gerando tudo. E depois ganhando fortuna, vai só afugentar empresário. Ok. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Juscelino Oliveira. Não ouvi o nome. Pode me repetir? Juscelino? Oliveira. Juscelino Oliveira. Juscelino, grande, imenso prazer falar com você. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Meu amigo, eu ia perguntar ao senhor André, o doutor André Montenegro aí. Eu Pois só não. tinha cadastrado em 2009 no Minha Casa Minha Vida. Certo. Como é que ficou esse pessoal que foi Ok. cadastrado? Juscelino, agradeço demais a sua pergunta. Vamos aqui ouvir o... Não, e perguntar outra coisa do Carlos Mata aí. Por que, Pois que é não. tão difícil Sim, você levar um currículo para um deputado? sim. Você arrumou voto para ele, tudo, e você quer conseguir um emprego, um trabalhozinho, e é difícil, cara, eles vão me atender você. Pronto. Ok. Por que é tão difícil? Essa faz as perguntas. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Juscelino. Prazer falar com você. Deputado, quem se pronuncia? Primeiro André, deputado. Posso falar? Pois não. Levar o currículo para deputado é um equívoco, é falta de consciência política nossa. O papel do deputado não é arranjar emprego, nem levar currículo para ele. Muito Esse bem. papel é do poder executivo, de poder gerar políticas que gerem trabalho, a iniciativa privada. Um programa desse que nós estamos discutindo, Minha Casa Minha Vida, são programas, o governo está roubando trabalho pela falta de recursos para manter um programa inteligente como esse, que não precisa pedir favor a político, não precisa mandar para o deputado, não precisa mandar para ninguém. Nós temos que investir na educação de qualidade, em qualificação profissional, na economia ter um dinamismo E próprio. perceber que o papel do Para não ser parlamento um não é trabalho de atender favor, individualmente, né? não é atender falar... individualmente e ninguém deve, isso fere a dignidade. Nós não devemos ter um trabalho de favor. O trabalho é pela competência, o trabalho é pelo quão qualificado nós estamos. Agora, a economia deve gerar oportunidades. E aí, quando nós atacamos um governo que é populista, que não toma as medidas adequadas, né, e que faz só programas simpáticos, ele está, na prática, tirando o seu trabalho para que esse trabalho, essa dinâmica, essa economia que está entrando num caos, está tirando o trabalho dos jovens, está tirando o trabalho dos trabalhadores, e que aí, desesperadamente, se quer pedir ao deputado que consiga esse emprego. E o deputado, muitas vezes, até alguns podem gerar essa expectativa. Mas essa Erradamente, expectativa erradamente. Não é esse o papel do deputado. Perfeitamente. André, tem realmente uma fila ainda enorme? Ele falou em 2009. Existe 2009, a prefeitura se antecipou erroneamente aqui na capital e fez chamou as pessoas para fazer um cadastramento do Minha Casa Minha Vida. Eram filas enormes. Cadastraram Politicamente. 110 mil pessoas. Sim. Né? Então, foi feito erroneamente porque nós não tínhamos nenhum empreendimento à época. Né? Parece que agora o dever de casa está sendo feito, esse cadastramento, quem indica as pessoas para ocupar essas casas é a prefeitura, Sim. obedecendo critérios claros que foi determinado pelo Ministério da Cidade, né? Que a mulher solteira com filho tem corta-fila, né? Então tem alguns critérios que têm que ser obedecidos e a renda familiar, não é a renda Sim, individual. individual. Esses critérios têm que ser atendidos. Então, o cadastramento aqui em Fortaleza é feito pela Habitafor. Eu não sei como é que está sendo feito agora. Sei que foram muitas pessoas cadastradas, eles vão passar por um processo, né, de seletivo. O Juscelino está numa fila desde 2009. Impede que ele entre em algum outro tipo de financiamento para tentar obter a casa? Não, se ele tivesse sido beneficiado com algum outro, ele está Mas excluído. pelo que eu entendi, ele ainda está na fila. Ele ainda está na fila. Agora, eu não sei como é que está essa parte, que não depende das construtoras. Isso é o poder público que seleciona essas pessoas e aloca as pessoas na casa. Mas isso é feito pela Habitafor. Aconselho a Juscelino de ir aqui no Habitafor, né, que é a fundação responsável por esse cadastramento, para tomar melhores informações. Obter informação. Bom, nós tivemos recentemente a aprovação no Congresso, não sei se nas duas casas ou se apenas uma, do fim do fator previdenciário. Isso é mais uma grande conta, Luiz Eduardo? Isso é mais outra coisa, outra ironia brasileira. Quer dizer, o fator previdenciário foi criado no governo do Fernando Henrique com a oposição do PT. Agora o PT aprova e o PSDB é contra. Então isso é uma brincadeira de coisa. Na verdade, o que se está querendo é
o fim do fator previdenciário foi para poder reduzir o custo. Reduzir o custo? Reduzir o custo do governo. A Previdência. Se é certo ou errado, o problema é o seguinte, aqui tem que reduzir o custo, e aí a redução do custo não é feito. Primeiro, nós não vivemos numa ditadura. Numa ditadura, o ditador diz o seguinte, reduz o custo aqui, aqui e aqui. E estamos conversando. Aqui nós vivemos uma democracia, então nós temos que discutir isso. Então é mais fácil passar um fator previdenciário do que muitas outras medidas. Mas se eu não estiver enganado, já foi aprovado uma vez e foi vetado pelo presidente Lula, salvo engano. Não sei se o Carlos tem essa informação. Se for a presidência... Mas o fator previdenciário, analisando agora, do ponto de vista de trabalho, se você vai se aposentar mais cedo, é justo que você abra mão de alguma coisa. Nesse caso, porém... Na verdade, esse é o espírito do fator previdenciário. Sim. O que ocorre no país, infelizmente, é que a maior parte das questões são politizadas na discussão. Sim. O que menos se discute é a Previdência. Sim. Haja visto isso, que o PSDB que propôs agora é contra e o outro que era contra agora é a favor. Quer dizer, aí daqui a pouco, o próximo mandato, aí vai ser outros posicionamentos. Quer dizer, porque nunca se discute a questão previdenciária. A questão previdenciária do Brasil, por exemplo, nós temos 40 milhões de aposentados que ganham igual aos 4 milhões do governo de servidores públicos. Mas ninguém mexe. Quando a gente diz que a Previdência do Brasil é deficitária se nós não considerarmos a contribuição social sobre o lucro líquido e se considerarmos a COFINS, que foram criadas para suprir esse déficit. Sim. Aí o pessoal elimina esse déficit e diz, tem um déficit aqui ainda. Mas quando coloca essa receita... Agora, se o governo usar esse dinheiro para a Previdência, vai faltar para outras coisas que ele falta. Aí ele vai ter que cortar outro canto. E isso é mais um desajuste fiscal. Porque nós fizemos errado. Contábil, é preciso um ajuste, porque foi mal feito. Sim. É preciso que cada um em casa tenha certeza disso, pessoal. O nosso governo tem sido campeão, de fazer as coisas erradas. Pedaladas. As pedaladas famosas, né? Aliás, a gente pode, como o Levi, pode considerar que é o fim das pedaladas ou não? Esperamos que sim. Teria que revogar algumas leis, porque o que o governo federal fez com a pedalada em 2012, ele feriu do coração a lei de responsabilidade fiscal, porque ele disse que investimento estruturante não era mais gasto, o PAC. E é gasto. Né? Então, deduzindo isso, ele alcançaria o superávit primário, que ele queria entrar no céu à força. E feriu uma lei importantíssima. Feriu uma lei importantíssima. E deu um mau exemplo, porque passou para todos os estados. Pelo que eu sei, o único estado que utilizou, tem uma pedalada, é o Ceará. Desses estados para isso, que tem uma segunda pedalada que o Ceará está dando com relação a isso. Nós que sempre tivemos saúde financeira. Então, o governo federal começa a influenciar. E se nós faltarmos com a responsabilidade fiscal nos estados, né, nós começamos a desorganizar a economia, porque o Estado vai querer tributar mais o setor. E aí estaremos criando uma outra crise. O governo não quebra, né, André? O governo não quebra, ele cobra a conta do setor produtivo. Outro crime que eu acho, do ponto de vista contra o político, é esse conceito de superávit primário. Isso é usado no Brasil. O que é o superávit primário? É o superávit nominal antes de pagar juro. Sim. Porque o brasileiro não quer botar em discussão diminuir o juro para economizar. Aí se faz uma conta excluindo os juros. Aí o governo tem que cortar menos juro. Quer dizer, se o governo cortasse juro, conseguia um ajuste muito mais rápido do que qualquer outra coisa. E já está provado que o juro baixo, alto, não diminui a inflação. Porque o juro cresce e a inflação cresce. Aliás, portanto, sempre que não você é juro. fala... Mas quando a gente fala de superávit primário, a gente não está considerando, por exemplo, o conceito da Comunidade Europeia para um país se tornar, ter o euro, é ter 3% de déficit público. Sim. O Brasil hoje já passou até em 5%. Agora, sempre que você fala em controle da inflação... Estava correto. Agora, por quê? Era correto não baixando os juros, mas aumentando a economia pública, sempre que se fala, sacrificando o crescimento. Sempre que se fala em controle da inflação, há aquele mito da história da nossa produtividade, que o ideal seria controlar a inflação aumentando a produtividade. Mas qual é a barreira? Qual a maior barreira para esse aumento da produtividade? Esse aumento da produtividade passa por várias... Eu acho que o maior problema do aumento da produtividade é educação. É treinamento, educação. Que resolver isso em menos de 20 anos, eu não vejo. Mas nós temos que começar. Sim. Né? Educação, infraestrutura, que dinheiro.
Mas qual é o marco de começar? Eu acho que nós tivemos educação. o começo E baixar imposto. com o Fundef, depois com o Fundeb, com o primeiro plano decenal. Isso é sempre um começo, mas O problema parece que não deslancha. nós estamos aumentando salários sem ganho de produtividade. Sim. E isso gera uma inflação embutida que ninguém consegue mencionar. É um negócio impressionante. Sim, mas além da educação, que outro aspecto Eu para acho que aumentar a 4 produtividade? fatores são fundamentais. Pois não. Nós primeiro temos que separar a produtividade dentro da empresa, a Certo. produtividade do trabalho e a produtividade fora da Ótimo. empresa. Infraestrutura. Então, a infraestrutura que vem sendo construída no país, o custo Brasil, quando você pega a Muito alto. logística, nós temos um custo maior do que o restante do mundo, porque nós não Perfeito. temos tido Portos, políticas de logística estradas. que possam permitir a redução desse custo. Sim. Quando você pega o custo de energia, nós temos o custo mais alto. Quando você pega o custo de gás natural, mais caros do mundo. Carlos, um detalhe, a energia é tributada com alíquota de bem supérfluo, de ICMS de bem supérfluo. Que é de quanto? Que é 25%, É um ou absurdo, é 27%. Quer dizer, é um absurdo que a Entre os indústria estados tem que- mesmo, nós temos o Ceará cobrando 27% da energia e o Rio Grande do Norte cobrando 17%. A Bahia cobrando 20%. Consegue ser mais competitiva ou não? Consegue. Claro! Claro. Né? Custa energia mais são barato. todos esses fatores que vão alterando a produtividade econômica. No final, o que é que nós temos que falar? O Brasil hoje se fala que ele tem uma produtividade que é 1/8 da economia americana. O Ceará, metade da produtividade brasileira. Então, nós precisamos qualificar o trabalho. Nós temos o menor salário do trabalhador do Brasil, o Ceará. Sim. Por quê? Porque nós temos que elevar a qualificação profissional para poder mudar o nosso perfil econômico, que não muda. Há 10 anos é o mesmo perfil econômico, para que nós possamos, a partir daí, aumentar o salário, aumentando a produtividade, qualificação profissional, inovação. O governo acabou de cortar 90 milhões do Fundo Estadual de Inovação, porque está faltando visão de futuro, está matando o futuro. Senhores, peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Você participa, 34861721 ou o Twitter Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o ajuste fiscal, processo do governo federal que bloqueou 69,9 bilhões do orçamento de 2015. Você participa, 34861721 ou o Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai poder conferir as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Carlos Matos, que é deputado estadual pelo PSDB, também conosco André Montenegro, que é empresário e presidente do Sinduscom, e Luiz Eduardo Barros, que é economista. Senhores, toda crise acho que às vezes é uma oportunidade de mudança, e eu tenho visto aí algumas empresas se mexendo, lutando, voltando ao anúncio, à comunicação, à mudança de diretoria, enfim, tentando sobreviver e até evoluir. Pergunta que eu faço é o seguinte: não há males que vêm para o bem, a gente não pode tirar uma boa lição aí, não existia alguns setores, até mesmo com dinheiro público, acomodados e numa zona de conforto, isso não pode dar uma mexida na economia, André? Claro que sim, uma crise sempre é uma brecha de uma oportunidade. Mas isso não nos conforma, né? Não nos conforma, a gente tem que perseguir o que está sendo feito de errado. Então, volto a insistir, aumento de impostos, aumento de carga tributária, cortes em setores que investem em produção nunca é bom para o nosso país. Nós empregamos nós estávamos como no Ceará em torno de 90 mil empregados direto na construção civil. Para cada emprego gerado na construção civil, nós geramos 3 indiretos ao redor que ficam ao redor da construção civil. A construção civil é uma grande locomotiva dentro do nosso país de empregos. E quando vem essas medidas de arroxo na construção civil, é muito preocupante. Claro, oportunidade, todo mundo fala isso como fosse um conforto, mas nós temos que ver que as coisas não são assim. Nós temos que ter previsibilidade, nós não temos. Até ano passado, até dezembro, assinei contratos que estavam corretos, investi em projetos, 2 anos investindo em projeto, para contratar, contratei, mil maravilhas, e quando é em janeiro muda tudo, em fevereiro muda tudo. Como é que isso funciona? Como é que você pode ter esse planejamento dentro da sua empresa? Você investiu, você contratou pessoas. Como é que ficam grandes obras importantíssimas como
Cinturão das Águas, Metrofor, que já é até risível falar de Metrofor, praticamente 30 anos, se você for lá desde o começo. Como é que fica com esses cortes, como é que fica esses grandes projetos? Então, estão todos, né, vão ficar com o cronograma prorrogados, né? Para em definitivo? Não sei, a gente não sabe como é que vai ficar. O importante é dizer que são projetos estruturantes que atingem diretamente a infraestrutura, água para a indústria, água para a agricultura, né? Projetos de energia também, projetos de estradas, de aeroportos, é o custo da nossa infraestrutura que nos torna, né, a gente não fica competitivo. Né? Como é que ficam esses projetos, deputado? O que fazer? Ficam parados. Absolutamente. Continuados. E é isso, eu acho que o que maltrata, e todo mundo fica chateado, não é a crise em si. É que se percebe que era uma crise que poderia ter sido evitada. Se tivesse havido planejamento. Sim. E tem um pouco de mentira no pedaço. Quer dizer, você vem aqui, vem um representante do ministro, vem ao Ceará, em fevereiro, no 3º ano de seca. Queria só uma palavra do senhor, que é representante do Ministério. A segurança dos recursos para essas obras hídricas no ano de seca. O senhor dá a segurança de que elas vão continuar? Nada será alterado, não será mexido. Esses recursos estão assegurados. Minha casa, minha vida, o André que colocou. Tudo tranquilo, esse recurso vai continuar. Quando se sabia que não tinha como continuar. Né? Quer dizer, se fez falta de política, você pega o FIES mesmo na educação. Né? Eu acho que era razoável que se fizesse um programa melhor estruturado, porque tem instituição hoje que depende 100% do FIES. Verdade. Um absurdo. Verdade. Era para ter botado um teto para que só 40% chegasse no máximo chegasse 40%. No teto, Sim. Pronto, aquela instituição não podia mais pegar FIES. Sim. Depois, o FIES tinha que estabelecer um teto do valor da mensalidade. Sim. Houve instituição que dobrou a mensalidade para ser financiado pelo FIES. E aí faltou recurso. Por quê? Porque falta política pública, isso falta é inteligência. Um exemplo claro de má gestão. Claro, aí nós estamos vivendo uma crise que poderia ter sido evitada. Sim. Isso é que chateia. Por quê? Porque a política é mais importante do que o que se espera. Nós, cidadãos comuns, as pessoas pensam que isso não mexe comigo. Agora está chegando a hora da verdade. Mexe com o seu bolso. Né? Minha casa, meu bolso agora. Está afetado o meu bolso, porque a energia aumentou 40%, porque a inflação chegou, porque o desemprego chegou, né? Porque as obras de infraestrutura que iam construir, que geravam emprego, vão parar, porque os empregos novos que iam sendo gerados, diante disso, da falta de aquecimento da economia, vai parando. Então, o que chateia mais é que nós não éramos obrigados a entrar nessa crise que nós estamos vivendo. Vamos ter que sofrer o que não era necessário. Esse ajuste não poderia ser feito em 2 anos e ter menos impacto? Não, tinha que ser todo tem que ser feito doloroso, porque o quadro de desmandos é muito grande. Se o quadro de desmandos tivesse sido menor, e eu acho que aí a culpa é do povo brasileiro como um todo, a gente precisa ver isso, que quando um Minha Casa Minha Vida é descontinuado, não afeta só o construtor, porque o pessoal fica, não, é eles que estão com o pagar caro, lá tem que vender um carro importado, entende? Não, vai faltar, vai afetar o emprego do pessoal que trabalha com cimento, com pedra, com areia, você está igual o PT, sai culpar o povo agora. Pois é. Não vai culpar o povo, não. Eu acho que sim, que o povo falta elegeu. Política pública. Então, o povo é porque elegeu. Mas tem que voltar, tem que saber. Pois é, mas foi gerada uma confiança em cima de um programa que foi vendido, porque a gente também tem que acreditar que na democracia, quando a gente não acredita em presidente, é o caso da refinaria. Prometido por 2 presidentes da República, assinado documento, o aval do governador do Estado, né? Que o povo todo confia. Não acreditar nisso, não se esperava que não pudesse acreditar. É isso que é a dor maior, mas assim, o povo... Mas é importante que não é só você que tem essa consciência. Não, mas colocar. O povo está vivo e eu queria elogiar o povo. É preciso aprender a votar em gente séria. Pois é, mas eu queria elogiar o povo, porque mesmo com esse populismo todo, onde a presidente tinha uma aprovação no Nordeste de 55%, hoje é de menos de 20%. 4 meses depois da eleição. Ministro Levi, fica ou está balançando? O que é que vocês acham? E eu acho que o presidente da República não sai, né? Que ela é eleita. E se... aqui o Janete teve, num evento assim do SCOM, ele falou uma coisa muito importante há 6 meses atrás. Disse, olha, o ministro vai passar de 6 a 8 meses. Porque de 6 a 8 meses vai acontecer o seguinte. Ou ele vai estar mandando no país, ditando as regras, e a Dilma vai ser humilde o suficiente para reconhecer que é ele quem manda. O que eu acho que não é o caso. Ou ela vai
perceber que ele está mandando muito e pensa diferente dela e vai demiti-lo. E nessa hora vai mudar tudo de novo, que é a preocupação que eu tenho. Porque me parece que o remédio é amargo, a dor é grande, não sei se a medida está certa ou errada, mas não tem jeito, é o que o Luiz Eduardo está dizendo. Nós precisamos passar por essa dor. Se quiser evitar essa dor, como o PT está demonstrando, faltou pulso da presidente, firmeza, de via pública e reconhecer, erramos. Erramos. E porque erramos, nós vamos fazer isso, porque é necessário. Você ouviu já essa palavra da presidente? Eu não ouvi. Ninguém ouviu. O Brasil está querendo ouvir. Então, se essa dor for muito grande e ela não quiser passar, ela vai querer assumir de novo o comando da economia. E será um desastre. Foi muito estranho. Como já foi. Como já foi. Muito estranho o anúncio do corte não ser feito pelo próprio ministro da Fazenda, né? Que alegou uma gripe. E aí eu repito a pergunta aqui para o Luiz Eduardo. É um ministro forte, está balançando? Não, ele é um ministro forte. Agora, como o Carlos Buarque, a análise política dele está correta. Para ele poder fazer o trabalho dele, ele vai ter que mandar na economia. E a gente não sabe como é que a presidente vai se comportar em relação a isso. Porque se a presidente continuar mandando na economia, os erros vão acabar se repetindo. Ela já terceirizou a política, está terceirizada a economia. Né? Então não precisa nem de impeachment, porque ela terceirizou a presidência. Supondo que o ministro Levi não continue, o que aconteceria? Seria muito ruim para o ajuste, muito ruim para a economia? Qual a previsão? Eu acho que é a única pessoa que está... tão ruim que não dá para imaginar. É a única pessoa que está assumindo o que está fazendo. Maior do que a crise econômica, o Brasil está vivendo uma crise de confiança, porque foi prometido e foi dito o que não foi cumprido. E quem tem sido o grande avalista perante o mundo e perante o país, perante a população, tem sido esse ministro, com os erros e com acertos, o que é perigoso, é muito ruim ficar só uma pessoa, só um ministro com essa confiança. O governo tem que reconhecer os erros, reconhecer o que errou para reconquistar a confiança. E não é esse o caminho. Esse bloqueio, ele é um bloqueio relativo. Assim, você não bloqueia 69 obrigatoriamente. Pode se mudar ao longo do ano. Não é impositivo, vamos usar aqui esse termo. Concorda, Luiz Eduardo? Isso é questão de lei. Às vezes, na hora da execução orçamentária... Você pode, o mais ainda ou faz, menos. Através do contingenciamento, ele aprovou uma coisa, tira, mas tem um contingenciamento e não, só vai... Mas nós sabemos que o ideal, pelo menos o que é muito, muito falado, é que o ideal é que o corte fosse de 80 e não de 69. Qual a possibilidade desse bloqueio ser ainda maior na execução? A mesma de ser menor. Vai depender da própria política, execução. infelizmente, nós vivemos uma democracia. Vocês pensam nessa possibilidade? E aí seria ainda pior, André? Eu acho que tudo vai depender de como vai se comportar e da pressão política que vai ser suportada. Congressual, né? Você diz? Sim, da pressão política, porque vai ter pressão de puxar recursos para um canto, para o outro, descontingenciar, né? Eu acho isso perigoso. Se realmente o ministro Levi tiver força de permanecer no cargo, e for dado autonomia total para ele, e como ele tem demonstrado que é uma pessoa que realmente tem a mão forte e quer assumir o custo disso aí, eu acho que a gente... E eu quero colocar uma vez. Uma vez houve uma entrevista na televisão do ex-ministro Delfim Neto, que ele dizia o seguinte: o Congresso é a cara do povo. Sim. Se o povo demonstrar que realmente quer apoiar o Levi, o Congresso apoia. Sim. Agora, então por isso é que eu defendo que nós temos que botar o povo na rua, entende? O povo tem que começar a se manifestar. Será que o povo está apoiando essa construção de shopping aprovada pelo presidente Eduardo Cunha, hein? Já shopping? Que é a nossa cara? Shopping. Na Câmara dos Deputados. Contigo à sede. Bom, eu acho que não. Mas aí o presidente Eduardo Cunha, para poder se fazer de independente do governo, tem que fazer... se o governo diz que é para economizar, ele quer gastar. Agora, ele está lá porque nós o elegemos. Alguém o elegeu. Deputado. Eu queria me concentrar mais nas grandes questões. Essas questões, elas... eu não sei qual é o impacto que tem esse shopping. O que tem uma operação urbana consorciada. Né? Não sei se terá custo. Pode ser até receita para a Câmara. Sim. Eu acho que não é o ponto essencial. Às vezes nós nos desviamos das questões essenciais para colocar que é uma agenda de Brasil, um pacto
que nós temos que administrar. Sim. A sociedade organizada, eu acho que tem que exercer uma pressão, talvez como nunca tenha feito. Nós temos que pegar endereço de deputado por deputado, senador por senador, ver como é que eles votam, quais são os E agora com compromissos. redes sociais ficou ainda mais Pois fácil é, fazer essa eu marcação, acho que esse né? movimento que a sociedade fez, vem para a rua, com 2 milhões de pessoas na rua, né? Com esse movimento, é assim que se faz uma democracia. Sim. Nós não podemos, os mecanismos de controle social são muito débeis. Você elege um deputado, fica 4 anos sem ter nenhum controle social sobre ele. É. Né? Não pode alterar. Então, a mídia tem um papel importante e tem tido. Olha, o meu amigo José Ferreira Cunha faz um belíssimo trabalho com lábios leporinos na Associação Fanface. Ele faz a seguinte pergunta: o que os senhores acham da entrevista do Ciro Gomes na Carta Capital? Eu não li essa entrevista, não sei do que se trata. Talvez seja a questão, ele usou até um termo forte que é de costume, gatunos, salvo engano. Não sei se é isso que ele está se referindo, mas alguém quer se pronunciar para o José Ferreira? Não, isso é verdade. A crítica que o ministro Ciro faz, e tudo, dizer que tem gatunos na política, que tem isso, eu acho que é redundante. Sim. Porque o processo político precisa reformar, a consciência política, o Luiz Eduardo tem insistido aqui, eu acho que começa no processo de educação. Hoje não se tem um jovem, não sai da escola com formação sabendo como é que funciona o parlamento. Ele não sabe Nem para que serve. Nem né? para que serve. Isso é péssimo. Então a gente começa a banalizar a política, isso é um pouco de agenda de ditadura, de esquerda, que vem para poder alienar as pessoas. Nós temos que nos libertar disso. E aí o processo democrático de eleição, por exemplo, eu fico admirado com a reforma política que está propondo para encurtar as eleições com a justificativa de redução de custo. Tem um processo de conhecimento e tem que oxigenar. A forma didático, como está sendo sair de casa para votar é didático. Para perpetuar, né, os mesmos. Sim. Eu vi uma entrevista no Valor Econômico do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o jornalista perguntou para ele, disse: olha, o senhor acha que essa proposta é melhor do que aquela e tal? Isso para mim tanto faz. Essas 3 propostas, para mim, as 3 estão boas. Aí ele fez a segunda pergunta: e para o eleitor, qual é melhor? Não, aí você pergunta o eleitor, não sou eleitor. Né? Absurdo, então, nós temos que gerar essa pressão, porque o sistema que nós temos hoje no Brasil, ele só é usado em 2 países no mundo. Né? Nós temos o sistema que está sendo proposto distritão pelo PMDB, só funciona no Afeganistão. Então, nós precisamos... E, aliás, deve estar ainda em votação hoje, né, por sinal, nessa noite. Então, pode sair um mostrengo aí. Isso. Não sei se sairá melhor, porque gerou-se uma expectativa de que a presidente tem uma culpa nisso, de ter colocado a corrupção acontece porque não teve reforma política. O país está em crise porque não teve reforma política. A reforma política é importante, mas ela não é o fator que vai resolver todas as outras questões. Dudu, quer Não, comentar? eu queria colocar aqui, por exemplo, o pessoal fala agora, uma das discussões é o financiamento da campanha, ok? Na reforma política. Ora, o financiamento da campanha tem que estar proporcional com a campanha. Sim. Se a campanha é no estado todo, tem que ter mais dinheiro. Sim. Ok? Quer dizer, ou se quer proibir, reduzir o dinheiro da campanha, tem que reduzir também o âmbito da discussão. Por exemplo, a proposta da distrital. campanha, quer dizer, né? Pois é, a proposta distrital, ela reduz a área de atuação. Sim. Ok? Então você precisa gastar menos para ser conhecido daquele território. E, portanto, é possível meios mais adequados de financiamento. Eu sinto muito ter que interromper aqui a conversa, mas realmente eu tenho pouquíssimo tempo, tenho 1 minuto e meio, e a gente costuma sempre dar um tempo livre, democrático e aberto para que cada um se exponha sem pergunta, do jeito que bem entender. Então, como tem pouco tempo, eu queria garantir aqui 20 segundos. Pode começar, Luiz Eduardo, por favor. Eu só quero dizer que, já que nós estamos tratando de ajuste fiscal no programa A verdade é que isso é um conserto. E vamos rezar para que seja bem consertado. Senão, ninguém sabe qual vai ser o nosso destino. 2015 consegue consertar? É possível, mas não há garantia de nada. André, 20 segundos, por favor. Aqui fica uma crítica ao ajuste, né, que sempre cai para quem produz no nosso país. Nós, o setor industrial, sempre somos muito sacrificados com esses ajustes fiscais. Esperaria ver do governo cortar na própria pele com redução da máquina, do custeio do governo. Com isso, eu acho que o governo conseguiria fazer um grande pacto nacional para que a gente pudesse passar por essa crise mais rápido. Deputado, por favor. Acho que nós temos 2 agendas. Uma de curto prazo, que nós esperamos que o governo tome medidas que não sejam só esse corte nos investimentos, mas de uma nova gestão que permita uma melhor aplicação dos recursos públicos.
Mas falta para nós um projeto de país. Que país nós queremos? Não temos essa resposta. Que Estado nós queremos? Se nós não tivermos um horizonte de tempo maior do que um governo, nós ficamos refém dos governos e dos governantes. E quem deve ser o grande timoneiro do futuro, para não ficarmos reféns dos governantes atuais, deve ser a sociedade. As instituições estabelecidas, os líderes, os sindicatos, as associações de trabalhadores, de empresários, devem consertar esse futuro que nós queremos construir. Importante isso, dentro dessa sua fala, é conhecer o parlamento. Pega uma tarde que você eventualmente esteja de folga, vá conhecer o parlamento, vá passear pelos corredores, vá ver as placas, conhecer quem está lá. Conhecer o parlamento e acompanhar o mandato do seu parlamentar é fundamental. Senhores, agradeço demais a participação dos senhores, agradeço a disponibilidade de estarem aqui conosco, agradeço também a sua presença, você que participou, que ligou, que tuitou. Grande abraço, terça-feira que vem a gente está de volta com outro tema impactante e sério para a nossa vida. Grande abraço e tchau.